A Champions League está mudando de formato, exatamente. Vem aí a nova Champions, beleza? Então, a Champions League atual de 2023-24 é a última no formato que vocês estão acostumados, que a gente está acostumado a falar no Eurocast, nos vídeos do Eurofute, que vocês todos sabem de cabeça de cor, né? Fase de grupos, 2 primeiros de cada grupo passam para as oitavas de final e aí temos o mata-mata. A partir do 24-25 nós teremos o novo formato da Champions, que será um formato com 36 equipes ao invés de 32. A gente vai ter 4 vagas a mais aí, né? E essas novas vagas serão divididas da seguinte maneira. Uma dessas novas vagas aí vai para o terceiro colocado na Liga da Federação que esteja na 5ª posição do ranking da UEFA. Ou seja, atualmente o campeonato francês seria agraciado com uma nova vaga para a Champions League, beleza? Também teremos uma vaga para um campeão nacional que venha da fase de playoffs, do caminho dos campeões. Então, sabe essa fase pré-Champions e tal? Teria 5 clubes classificados aí, ao invés de 4, nesse caminho dos campeões. Que atualmente são 4 campeões, que na verdade são 8 campeões que se chocam e 4 passam. Aí agora teria um a mais. Exatamente. E também teremos aí uma vaga para a federação cujos clubes tenham a melhor média de pontos por jogos na edição anterior da Champions, que na temporada atual. Sair. Como é que é? Importante sair, porque as equipes elas vão ter que pensar de maneira mais coletiva. Porque assim, o seu companheirinho chegar fraco na Champions e fazer feio lá, pode acabar prejudicando você mais na frente, por não ter uma vaga a mais na sua liga. Então pode ser que na temporada atual, quem tem esse melhor média de pontos por jogo na última edição da Champions foi a Inglaterra, mas é claro que a gente vai ter que ver isso, como é que vai ser na temporada atual para classificar para a próxima, né? E também o Globo Esporte, nessa matéria aqui, eles duplicaram esse critério. Tu viu? Tá dizendo mais uma vez que é uma vaga para a federação cujos clubes têm a melhor média de pontos por jogos na edição anterior da Champions. Eu acho que não é Champions aí. Acho que é Europa League. Ah, entendi. E aí na temporada atual seria a Holanda, mas a gente teria que ver como é que ficaria... Quer dizer, na última temporada que teve a melhor média foi a Holanda e a gente tem que ver como é que ficaria nessa temporada atual para classificar para a próxima, certo? Vai ser algo que quando a gente chegar no final dessa temporada, a gente vai ter que fazer uma análise ali para ver quais foram as melhores ligas, as ligas que se saíram melhores na Champions e na Europa League para ver quem é que vai ganhar a vaga, né? Mas é interessante que a gente pode ver os times torcendo pelo sucesso dos seus rivais. Digamos assim, por exemplo, digamos que tá lá um Ajax em terceiro no campeonato holandês e o Feyenoord tá vivo ainda na Europa League, por exemplo. Valeria a pena pro Ajax torcer pro Feyenoord ir longe para ter uma média de pontos superior na competição para a Holanda como um todo, e aí o Ajax herdar uma vaga extra, né? É bem curioso. Algo que já é parecido, porque, por exemplo, hoje o desempenho das equipes em todas as competições europeias conta pro ranking da UEFA. Então, por exemplo, aquelas equipes que chegam na Conference League e botam o time C para jogar lá e acabam perdendo todos os jogos, elas estão prejudicando o ranking da liga delas na UEFA. Então, por exemplo, a Eredivisie, ela assumiu o 5º posto do ranking da UEFA recentemente, né? Então, isso aconteceu por quê? Porque as equipes da Eredivisie estão indo bem na Conference League e na Europa League. E aí, apesar de elas não conseguirem ser tão bem sucedidas na Champions, por elas irem bem na Conference League e na Europa League, elas estão subindo o patamar da liga delas no ranking da UEFA. Então, especialmente agora com o novo formato da Champions, é muito importante que todas as equipes vão bem nas suas competições europeias para que a liga possa ter uma vaga extra na Liga dos Campeões. Então, por exemplo, a gente pode ver ligas aí que o 5º colocado vai se classificar para a Champions, que o 3º colocado vai se classificar para a Champions, que antes só se classificava 2. Então é bem importante aí ficar de olho em como é que vai ser o desempenho de todas as equipes nas próximas competições europeias, para quando chegar no final da temporada, ver quem é que vai ganhar uma vaga a mais na Liga dos Campeões. Beleza, e aí vale lembrar que nesse novo formato aí, cara, cada equipe terá 8 jogos garantidos na Champions. Atualmente eles têm 6 jogos garantidos na Champions, que são os jogos da fase de grupos. Se você cair na fase de grupos, jogou 6 e acabou. No novo formato, os times terão 8 jogos garantidos, que são os jogos referentes a essa novo formato chamado de formato singular da liga, né? Que é uma liga só. Ou seja, em vez de ter 8 grupos, a gente tem apenas... Pensa como se fosse pontos corridos com 36 times, tá? É apenas uma tabela inteirinha do primeiro ao 36º colocado, só que ao invés de todos os times jogar contra todos os times, o que seria um formato tradicional de pontos corridos, cada time vai jogar contra 8 outras equipes. Então a gente pode ver, por exemplo, só para dar um exemplo, Milan e Real Madrid, os dois estão na Champions e os dois
estão competindo na mesma tabela, porque é uma tabela só. Porém, os dois podem não se enfrentar, né? O que vai acontecer na maior parte dos times aí, porque você só enfrenta 8 adversários de 35 disponíveis aí, considerando que são 36 times ao todo, né? Vale ressaltar também que cada um desses 8 adversários será dividido da seguinte maneira. Na Champions League, o sorteio será feito de forma que você enfrente uma vez em casa e uma vez fora, 2 adversários aí do pote 1. Aí pro pote 2, vão ser sorteados mais 2 adversários. Um pra jogar em casa, um pra jogar fora. Pote 3, 2 adversários, um pra fora, um pra casa. E pote 4, 2 adversários, um pra casa e um pra fora. Então você vai, em teoria, fazer com que, mesmo que, por exemplo, Barcelona e Real Madrid enfrentem times completamente diferentes da Champions, né? 8 times enfrentam o Real Madrid, 8 enfrentam o Barcelona. Em teoria, em termos de força, eles estariam mais ou menos equilibrados, porque vem aí das mesmas divisões de potes e coisas do tipo, certo? E assim, como qualquer sorteio, você pode dar mais sorte ou mais azar. Porque os 4 potes, cada um desses potes vai ter 9 clubes, tá? E obviamente esses potes vão ser divididos por força, pelo ranking da UEFA. Então pode ser que, por exemplo, no pote 1 vai ter 9 clubes. Desses 9 clubes vão ter os mais fortes e os mais fracos. Pode ser que seja sorteado para você enfrentar os 2 mais fortes, sei lá, o Real Madrid e o Bayern de Munique. E pode ser que você seja sorteado para enfrentar os 2 mais fracos do pote. Então, de qualquer forma, envolve sorte, como qualquer sorteio. Desde que futebol é futebol, que é assim, né? Quando sorteia, você tanto pode acabar tendo mais sorte ali para enfrentar clubes mais fracos, quanto clubes mais fortes. Mas, de qualquer forma, a UEFA fez isso para que as coisas fiquem mais equilibradas, né? Porque você enfrentando 2 de cada pote, você vai ter, de acordo com as suas chances ali, você vai enfrentar times mais equilibrados, né? Você vai enfrentar 2 times da primeira prateleira, 2 times da segunda prateleira, 2 times da terceira prateleira e 2 times da quarta prateleira. E é bom frisar que não é jogo de ida e volta. O formato atual da Champions são 4 clubes por grupo e você vai enfrentar 3 clubes. Cada um deles você vai enfrentar em ida e volta. Então, por exemplo, a Barcelona e Borussia Dortmund. Um jogo vai ser no Camp Nou e outro jogo vai ser no Signal Iduna Park. Mas agora vão ser sorteados para você enfrentar 8 clubes diferentes. Sendo que desses 8 clubes diferentes, 4 você vai enfrentar na sua casa e 4 você vai enfrentar na casa deles. Beleza? Então, uma diferença crucial é que na Champions, no novo formato da Champions, você vai ter garantido 8 adversários diferentes para você enfrentar nela. No formato atual, você só enfrentava garantido 3 adversários diferentes. Exatamente. E aí também vale ressaltar aí que depois que essa fase aí inicial dessa liga, digamos assim, for terminada, os 8 primeiros classificados vão diretamente para as oitavas de final. Enquanto do 9º ao 24º, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas eles vão se matar por 8 vagas nas oitavas de final. Ou seja, são 16 times entre as colocações de 9º lugar e 24º lugar que vão se enfrentar buscando apenas 8 vagas para as oitavas de final, onde eles vão enfrentar os 8 primeiros aqui, certo? Então a gente vai ter... Galera, só pra pontuar que eu tô vendo muita gente dizendo que é super confuso, que não tá entendendo. Assim, galera, eu juro a vocês, não é tão complicado de entender. Na verdade, é até bastante simples. Mas assim, como é um novo formato que a gente não tá acostumado a ver no futebol, é normal que a cabeça dê um nó vendo de primeira. Mas assim, eu peço que vocês prestem atenção e de repente até quando sair o corte lá no canal de Cortes do Eurofute, vocês revejam. Mas não é tão complicado de entender. Na verdade, é até tranquilo. E aí, assim, como o Pedro já falou, os 8 primeiros passam direto e os outros vão se matar para um playoff para ver quem se junta a eles. E aí são ao todo 10 match days dessa primeira fase. 8 match days é aquele que a gente já explicou, que são os 8 clubes que vão ser sorteados para você enfrentar. Esses são os 8 match days, digamos, da fase singular de grupo, né, da fase de liga ali, e 2 match days dos playoffs, totalizando ao todo 10 match days só na primeira fase da Champions. Exatamente. E agora, só para vocês verem, o chaveamento vai ficar da seguinte maneira, né? Vai ter um sorteio ali que vai colocar... Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas basicamente os 8 times que vêm aí desses playoffs por vaga nas oitavas vão entrar nas oitavas para enfrentar os 8 times que se classificaram nas primeiras 8 colocações, certo? Essas 8 colocações vão ser sorteadas no chaveamento de forma aí
que elas fiquem diametralmente de lados opostos. Então, por exemplo, o primeiro e o segundo garantidamente vão ficar de formas completamente opostas na chave, para que eles não se enfrentem, a não ser que seja na final. E vai acontecer também a mesma coisa entre o oitavo e o sétimo, o sexto e o quinto, e o quarto e o terceiro. Vão ficar em lugares diferentes do chaveamento. Né? Isso garante que a Champions fique mais equilibrada. Porque, por exemplo, a Champions passada, ela teve um acúmulo de favoritos de um lado. Né? Vários favoritos ficaram de um lado da chave e do outro lado da chave ficaram os underdogs, digamos assim. Com essa regra de equilíbrio, vamos supor que Bayern de Munique e Real Madrid ficaram em primeiro e segundo. Se o Bayern de Munique ficar do lado esquerdo da chave, obrigatoriamente o Real Madrid fica do lado direito. O que faz com que não tem mais nenhuma possibilidade de você ter um lado da chave ficando repleto de favoritos e o outro lado da chave repleto de underdogs. Exatamente. Outra mudança interessante é que aí essa partida do mata-mata obviamente vai ser jogos de ida e volta, né, gente? Daí não é mais aquela questão de jogo único, óbvio. Mas também que não tem country protection, não tem proteção por países a partir dessa primeira fase de mata-mata, já que são os playoffs para as oitavas. Ou seja, se cair ali que é Barcelona para enfrentar Real Madrid, vai ser. Não vai ter aquele negócio de não pode enfrentar time do mesmo país ou do mesmo grupo, né? Agora não vai mais ter grupo, também não vai mais ter essa trava de país aí. No entanto, a UEFA deixou aberta a possibilidade de evitar confrontos políticos. Então, se cair ali alguma coisa de confronto entre países que estão em conflito, algo do tipo, ou que tem alguma rixa histórica, eles podem evitar. E vale pontuar também, Pedro, quando for ter o sorteio da primeira fase, na fase de liga, você só pode cair com um clube do seu país. Não pode cair com mais de um. Então, por exemplo, nas 8 partidas, né? Exatamente. Os 8 adversários que você vai enfrentar na primeira fase, apenas um pode ser do seu país. Então, por exemplo, pode ser que, como você citou o exemplo, um Real Madrid e Barcelona na primeira fase. Mas não pode dar, por exemplo, um Real Madrid e o Barcelona e um Real Madrid e Atlético Madrid. Só pode ser um clube do seu país. E a outra coisa que também vale pontuar, na questão das oitavas de final, os playoffs vão ser separados por desempenho. Então, por exemplo, a equipe que se saiu melhor na primeira fase da fase de liga, né, digamos assim, vai enfrentar no playoff a que se saiu pior. E assim sucessivamente. Beleza? Então, por exemplo, qual é a equipe que se saiu melhor na primeira fase? A equipe que ficou em 9º lugar. A equipe que ficou em 9º lugar vai enfrentar a equipe que ficou em 24º, que é a equipe que se saiu pior. Pior que não é tão simples assim. É quase isso, mas não é tão simples assim, porque vai ter um sorteio. É assim, ó. O 9º ou o 10º enfrentam o 23º ou o 24º. É mais ou menos por aí. Basicamente. Aí o 11º ou o 12º enfrentam o 21º ou o 22º. É um pouquinho complicado, mas assim, dá pra se olhar... Quando sair o sorteio já sabe, porque, por exemplo, se sair o sorteio e pegar o 9º contra o 24º, então você já sabe que o 10º vai pegar o 23º. Exatamente. Entendeu? Uma coisa vai... É tipo uma reação em cadeia, tá ligado? O sorteio... Cara, eu não sei vocês, mas... À primeira vista, vendo isso, me parece que os sorteios vão ser até mais simples. Vão ser mais automáticos, vão ser mais automatizados dessa forma. E assim, como vocês podem ver, assim que fizer o sorteio do primeiro mata-mata, já vai estar determinado todo o caminho da Champions. Então, no formato atual, a gente tem 3 sorteios, né? Que é o sorteio da fase de grupos, o sorteio das oitavas de final e o sorteio das quartas de final. Aí, quando sai o sorteio das quartas de final, você já sabe qual é o caminho da semifinal e o caminho da final. Mas agora só vai ter 2 sorteios, que é o sorteio da primeira fase, da fase de liga, e o sorteio das oitavas de final em diante. Exatamente. Então, preparei um negocinho aqui para mostrar para vocês, muito rapidamente, que é uma ótima oportunidade para trazer Football Manager para o Eurofoot. Exatamente, estamos com o Football Manager aberto aqui, porque ao contrário de outros jogos aí, o Football Manager, para quem não conhece, é um simulador de técnico de futebol, né, de manager na verdade. Ele já tem, se você vai para as temporadas futuras, o formato que será o futuro da Champions League. Então, para quem tá vendo ao vivo, vai conseguir ver bem claramente como é que funciona o formato. Para quem tá ouvindo, eu vou tentar descrever, beleza? Então, por exemplo, no Football Manager aqui em 2027 e 28, né, que esse formato da Champions League já estará consolidado, a gente tá vendo aqui na tela que os 8 primeiros clubes que estão aqui na Champions, nessa liga que tem 36 equipes, foram Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Milan, Manchester City, Bayern, Dortmund e Chelsea. Esses 8 clubes já estão classificados para as oitavas de final, onde eles se enfrentarão
8 outros clubes. Que clubes são esses? Os clubes que vêm do playoff das oitavas, que são basicamente do 9º ao 24º, os clubes estarão se enfrentando para se matar e ver quem passa. Então vamos pegar só um exemplo bem rapidamente aqui. Por exemplo, o Arsenal terminou em 9º nessa simulação que eu estou mostrando aqui na tela. Nessa rodada de playoff, para as oitavas, eles foram sorteados para enfrentar o Estrela Vermelha, que terminou, no caso aqui, em 18º. Né? Aqui está um pouquinho diferente do que vai ser na vida real, mas basicamente eles estão competindo por uma vaga nas oitavas, e nesse caso o Arsenal passou, e aí foi enfrentar o Borussia Dortmund, que já estava garantido nas oitavas, porque ficou porque ficou entre os primeiros 8 colocados. E a partir daqui das oitavas de final, aí sim o formato da Champions é aquele que a gente já conhece há muito tempo, oitavas, quartas, semis e final, um jogo de ida, jogo de volta, e nessa brincadeira aqui, por exemplo, o campeão foi o Milan, vencendo o Paris Saint-Germain por 3-1 na final da Champions. Porra, PSG, nem 2028 o PSG, tá de sacanagem, o Mbappé tá ficando velho, PSG. E basicamente é isso aí, tá? Eu acho que quando tiver a primeira edição da Champions e sair o sorteio e tal, todo mundo vai entender com facilidade, porque não é tão complicado. É que vendo na teoria sem fazer a parada, sem ver acontecendo, fica um pouquinho mais difícil de entender, mas não é tão complicado. E assim, vale pontuar também pra galera que a Champions é uma competição que existe desde os anos 50 e ela já mudou algumas vezes de formato, né? Então, a Champions, cara, ela já foi muito mais simplificada. Tinha time que era campeão, sei lá, jogando 4 jogos, tá ligado? Então, ela foi uma competição que foi evoluindo, foi mudando e nisso só comportava campeões. Eu fico imaginando como era o Twitter naquela época. Quando saiu a notícia de que time que não era campeão ia poder jogar a Champions. Nossa. O cara deve dizer, isso é um absurdo, como é que o time nem é campeão e vai jogar a Liga dos Campeões? Não faz o menor sentido, isso é um absurdo, tá virando várzea, é a Champions Nutella. Deve ter rodada baiana aqui naquela época. Mas assim, cara, mudanças de formato fazem parte do futebol, historicamente. Se você for pegar as principais competições que os senhores conhecem e for olhar como elas eram lá no começo, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande. Então é natural. Tem que passar por um período de adaptação. A gente só vai começar a se adaptar quando rolar a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição, até que a gente se acostume. Mas, a priori, cara, eles mudaram esse formato como uma resposta à Superliga. A Superliga surgiu porque os clubes queriam mais dinheiro, queriam mais grana. Esse novo formato da Champions, estima-se que a UEFA vai conseguir distribuir 3 bilhões de euros para os clubes. Então, mais jogos, mais grana entrando. Vale dizer também que cada vitória na Champions você ganha um bônus. Então, você vai jogar mais jogos, vai ter mais oportunidade de conquistar vitórias e mais oportunidade de entrar uma grana no seu bolso. Uma coisa também que é importante dizer, as equipes que se classificarem, que ficarem do 9º ao 24º, que vão entrar no playoff, elas podem serem campeões jogando um mata-mata a mais, né? Já que elas vão jogar... Digamos, esse playoff é como se fosse 16 avos de final, né? A Champions a gente conhece historicamente como tendo oitavas de final. Antigamente ela tinha só quartas, né? Como eu disse, o formato foi mudando. Mas agora, pelo menos para essas equipes que ficarem piores colocadas na tabela, elas vão jogar um mata-mata a mais, que seria como um 16 avos de final. Outra informação muito importante, Sevilha! Eu sei que você está assistindo o Eurocast, Sevilha. Acabou a mamata. Acabou a mamata. Acabou a farra, Sevilha. Clubes que forem eliminados da Liga dos Campeões não vão mais para a Europa League. Mesmo que sejam eliminados na primeira fase. Então, o clube ficou de 25º colocado a 36º colocado. Ele vai para a Europa League? Não vai. O clube que ficou de 25º a 36º, ele vai ter jogado os seus 8 jogos de Champions League e depois um abraço só na próxima temporada, caso consiga se classificar. Ou seja, para o senhor Sevilha continuar o seu reinado de terror na Europa League, ele vai ter que se classificar para a Europa League pela La Liga. Não vai ter mais essa palha assada de jogar Champions só para fazer um faz-me rir ali, né? Só para fazer uma graça, só para escutar o hino da Champions lá no Ramon Sanches Pizjuan e depois ir jogar a Europa League. Não vai ter mais isso, beleza?
Exatamente, e vale ressaltar também que esse formato novo aí, ele vai se aplicar também para a Conference League e para a UEFA Europa League. Pode ter alguma alteraçãozinha, tá, de leve ali em questão de número de datas e sorteio e tal, principalmente na Conference League. Tem menos datas, né? Isso. É isso. Principalmente na Conference League, mas a princípio o restante é mais ou menos tudo igual, tá? Então não vai ser uma mudança apenas na Champions e também na Europa League tu não vai mais poder ser eliminado pra cair pra Conference, né? Então tá aí. Importante também ressaltar que eu esqueci, nessa nova Champions eles vão ter uma semana dedicada a Champions. Então, dos 10 match days ali, vai ter que vai ser uma semana que vai ser só Champions. Então não vai ter nenhuma outra competição, só Champions. Uma coisa que a gente pode discutir um pouquinho agora, mas acho que a gente talvez possa entrar em mais profundidade mais pra frente, né, Yuri? É a questão de como isso muda historicamente a questão da Champions League, porque, por exemplo, se você ficar entre nono e 24º e for até a final, você vai ter 4 partidas a mais do que um finalista do formato anterior. Então, em termos de estatísticas, isso vai mudar muita coisa da forma como a gente enxerga número de atuações na Champions, número de gols, assistências, clean sheets, entre tantas outras estatísticas que a gente costuma acompanhar no futebol. Por exemplo, quem deve estar tremendo com essa mudança de formato é o Cristiano Ronaldo, porque ele fez aqueles 17 gols na Champions League, que são o recorde até hoje, né, de maior número de gols em uma edição, só que agora a gente pode ver um centroavante jogando 4 partidas a mais do que o Cristiano Ronaldo teve. Então, para alguém conseguir quebrar o recorde de 17 gols agora seria mais fácil, e vale lembrar que isso não é a primeira vez. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo também se beneficiou de ter mais jogos do que existiam antigamente na Champions League, né? Então o formato vai sempre mudando e em geral aumentando, né? Aumentando e tendo mais partidas aí. Para citar como exemplo, o jogador que tinha o recorde de mais gols em uma edição de Champions era o Mazzola, que ele tinha marcado 14 gols em uma das primeiras edições da Champions, bastante tempo atrás. Só que naquela época a Champions tinha bem menos jogos do que tem atualmente. E aí o Cristiano Ronaldo marcou 17 numa Champions com mais jogos, mas mesmo assim ninguém parou de dizer que o recorde pertence ao Cristiano Ronaldo. O recorde pertence ao Cristiano Ronaldo no formato atual e no formato antigo pertence ao Mazzola. Então, por exemplo, vamos supor que na Champions de 2026-27 o Haaland faça 20 gols. Ele vai ter o recorde de mais gols em uma edição de Champions no formato moderno, digamos assim, que vai passar a ser o formato moderno. O Cristiano Ronaldo vai ter o recorde de mais gols no formato atual, né, o formato grupos e oitavas de final para cima, e o Mazzola vai continuar tendo o recorde no formato antigo. Vai ter que ter essa questão da separação, de qualquer forma, porque não tem jeito, né? O formato muda, o número de jogos aumenta, para vocês terem uma ideia. Hoje, no formato atual, o time que for campeão da Champions, ele vai jogar 13 partidas da Champions. 6 dos grupos e 7 do mata-mata. No formato novo, caso o time seja campeão, tendo se classificado entre os 8 primeiros, ele vai jogar 15 jogos. Caso ele seja campeão, tendo se classificado do 9º colocado ao 24º, ele vai jogar 17 jogos. Então, por exemplo, se um clube jogar 17 partidas na nova Champions, e sei lá, vamos supor que seja o City por alguma catástrofe, ele se classificou em 10º lugar, aí passou pelos playoffs e tal, chegou até a final e foi campeão. O Haaland jogaria 17 jogos. O Haaland, que é um jogador que tem uma média de gols brutal, teria que marcar pouco mais de um gol por jogo para bater o recorde do Cristiano Ronaldo. Então, para ele seria super, hiper, ultra, mega possível, muito mais possível do que é no formato atual, além da questão do recorde histórico a longo prazo, que é o recorde de maior artilheiro da história da Champions, que atualmente pertence ao Cristiano Ronaldo, com 140 gols, que naturalmente agora, com mais jogos sendo jogados na Champions por edição, o Haaland e também o Mbappé vão ter mais possibilidades de ultrapassar o Cristiano, e, consequentemente, também o Messi, que tem 125 gols. Vale ressaltar também que, tipo assim, o que eu discordo de ti, na verdade, é que, assim, ninguém fala, o Cristiano Ronaldo é o recordista no formato atual da Champions. Não, Cristiano isso aí, Ronaldo ninguém fala, é o recordista mas eu acho que é importante pontuar, em uma né? edição da Champions, ponto, acabou. Meio que é assim que é tratado, né? Por quê? Porque a galera meio que caga pro futebol antigo. Também, mas assim, porque a competição pontuar. Em teoria é a mesma, né? Mudou o formato, mas a competição é a mesma. Na Copa do Mundo Então, também, teve 300 formatos diferentes, mas a gente bota lá. Só que você quer apostar quanto? Que quando esse recorde do Cristiano Ronaldo for quebrado, as pessoas vão falar isso. Por exemplo, supor que o Haaland quebre. Vamos dizer, o Haaland é o recordista no formato atual e o Cristiano Ronaldo é o recordista no formato clássico.
Eu tenho certeza absoluta. Porque uma coisa é você falar do Cristiano Ronaldo, outra coisa é você falar do Sandro Mazzola. Que é um jogador, porra, não tem 1% da fama do Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu acho que é importante pontuar. Porque se no futuro a gente vai pontuar do Cristiano, a gente tem que pontuar do Mazzola também. Né? Tem que dar a César, que é de César.